Pessoal, tudo bom? Eu sou a Tata Viana do blog O Despertador e inicio esse vídeo te fazendo as seguintes perguntas. Você sabe o que é preconceito? E quais as consequências do preconceito? E como podemos enfrentá-los? E o bate-papo desperta dessa semana é sobre preconceito. Preconceito é uma atitude negativa e injustificável quando dirigida a determinada pessoa exclusivamente pelo fato dela pertencer a determinado grupo social, determinada raça, determinado gênero, determinado povo e por aí vai. Uma pessoa preconceituosa que não toma nenhuma atitude pode não afetar ninguém e seu preconceito não ter nenhuma importância e nenhuma consequência. Preconceito tem a ver com atitude. É provável que não exista nenhum grupo social que, de certo modo, não tenha algum preconceito. Preconceitos permitem a inclusão de algumas pessoas e a exclusão de outras nesses grupos. Existem vários grupos cujo o ponto de união é justamente os seus preconceitos comuns. O preconceito é sempre um juízo da ignorância e da desinformação. Normalmente é baseado em valores do passado que permaneceram enraizados apesar das constantes mudanças nos costumes e também nos próprios valores da sociedade. Atitudes como intolerância, discriminação e até mesmo o ódio são diferentes formas de preconceito. Atualmente, as redes sociais são eficientes meios de propagação de preconceitos, muitas vezes com indiferença e falta de sensibilidade com as suas consequências. Calúnias, insultos, extremismos e ironias são algumas formas de expressar preconceitos. Enquanto circulam entre pessoas que pensam da mesma maneira e que fazem parte do mesmo grupo social, o dano pode ser, de uma certa forma, limitado. Caso contrário, é muito, mas muito grave. Como as redes sociais não são delimitadas e ninguém as controla, certos preconceitos, mesmo que divulgados de uma forma super bem-humorada, são muito perigosos e podem realimentar a intolerância com novas intolerâncias, como racismo, homofobia, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância a ideias e até mesmo a pessoas. Discriminações que têm causado grandes consequências a vários países, grupos e povos. E o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Eu acredito que ter atitude justamente ao contrário, ou seja, ser tolerante, que significa discordar sem discriminação, sem violência e sim com respeito às divergências e diferenças. Discordar com a cabeça e não com o fígado. E nesse vídeo eu quero falar de um tema que até então eu não tive coragem de falar, até um pouco por falta de conhecimento específico e também por não ser um tema que a maioria de nós não quer nem saber, que é a política. Eu acho que todos nós temos preconceito contra a política. Preconceito que pode ter aumentado muito em razão dos graves acontecimentos dos dias atuais. Os processos criminais, as condenações, as descobertas incríveis e reveladoras envolvendo os políticos profissionais têm trazido grande decepção para todos nós. O mundo político saiu efetivamente dos trilhos. Mas e a política em si? A política impacta no nosso futuro, mesmo que não respeitemos nem queiramos ouvir falar de nenhum político. Com todas as nossas frustrações recentes, talvez estejamos nos esquecendo de pensar um pouco em como ajudar a mudar a política. Se a política tem causado tanta desgraça e não podemos acabar com ela, então não resta apenas o desespero por um lado e, por outro lado, a esperança. Esperança de que tudo o que a política tem nos proporcionado de absolutamente negativo possa ser aproveitado para tentarmos tornar a própria política um pouco melhor. Se apenas lermos jornais, assistirmos noticiários e acompanharmos as redes sociais, todos sempre intransigentes e putos, e mantivermos nosso mau humor com a maneira como os fatos políticos importantes têm acontecido, certamente não ajudaremos a melhorar o futuro do nosso país. E o que a gente faz?
Talvez começar perguntando: o que esperar das atuais circunstâncias? Esperar por uma espécie de milagre? Eu acho que sim. Não um milagre no sentido religioso e sobrenatural, mas um milagre no sentido da infinita improbabilidade, de um novo começo da salvação. Quando dizemos que um acontecimento é um milagre, estamos querendo dizer que um milagre é um acontecimento surpreendente, extraordinário e totalmente inesperado, com eventualmente uma leve ação da mão de Deus que nunca, mas nunca devemos ignorar. Estamos procurando associar a necessária renovação política a uma espécie de milagre, devido ao fato de poder vir a ser um acontecimento surpreendente, extraordinário e totalmente inesperado. Estamos falando do milagre da liberdade, do começar de novo. Se o sentido da política tem a ver com a liberdade, temos o direito de esperar milagres, não, como já dissemos, por crença em religiões ou no sobrenatural, mas porque temos condições de agir, temos condições de fazer o improvável e o incalculável que os políticos atuais não conseguem prever. Eu não sei em quem que eu vou votar nas próximas eleições, mas eu sei claramente em quem eu não vou votar. E nenhum político que tenha sido citado em qualquer das delações premiadas ou processos criminais em investigação ou em julgamento. Saber o que não se quer pode ser o início da tomada de decisão para contribuirmos para o começar de novo, a renovação para uma nova política. Saber em quais políticos não votaremos é o primeiro passo. Em seguida, saber quais os comportamentos e ideias que não queremos e não apoiamos é o segundo passo. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Então, você pode me perguntar: mas Tata, por que procurar identificar os políticos em que não iremos votar? E eu te digo, se não for para tentar melhorar a qualidade de nossos políticos, que seja pelo menos para dar a eles a oportunidade de exercerem a sua ampla defesa sem a obrigação de trabalhar como escravos no exercício de seu cargo político. Se forem inocentes, como eles falam, que provem e tentem eventualmente voltar nas próximas eleições. A partir dessa decisão de procurar saber em quem eu não irei votar, eu comecei a diminuir o meu preconceito com a política e assim eu resolvi começar a pensar no futuro e ter nos frustrantes dias atuais as referências para a minha lista de votar neste, nem pensar. Chega de preconceito com a política. Vamos focar nos maus políticos. E você, já pensou sobre isso? Quer participar de um grupo sem preconceito com a política para iniciar o milagre da renovação? Eu te convido a fazer parte desse grupo e a pensar comigo. E eu termino esse bate-papo desperta com uma frase de Maquiavel que diz: os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. Pensa nisso. Um beijo e até semana que vem com mais Bate-Papo Desperta!